Direto das telinhas, além das trilhas sonoras que você cantarola por aí, também afinam muitos temas da vida real. Ou seja, vida dupla, traição, impotência, parceiros em crise conjugal. Quer dizer, a minissérie da Globo Felizes para Sempre aborda temas para lá de picantes que inquietam o cotidiano de muitas consciências. Oi. Oi. Você demorou, eu tava com saudade. Exausta. É? Onde é que você tava? Tava com o Pablo, sabe? Aquele professor de História da Moda, uruguaio, maluco, fala pra caralho. Mas é um gênio, tava mostrando uns livros incríveis pra gente. É? O que tinha de tão incrível nesses livros? Uns papos muito doidos. Que o Alexander McQueen tem a ver com o alfaiate da Idade Média, que a Coco Chanel era simpatizante do nazismo, que eu já... Gente, eu não tô nem um pouco interessada, vem aqui. Não sei que escolhi o hotel. Eu só dessa trazer de casa. Já viu a vista? Linda vista. Vai a você, por favor, que eu não sei. Obrigada. Expert você. Quase. Mais uma. Só um pouquinho, tá bom. A vida, a amizade. Deus, desculpa. Onde é que eu posso pegar um Aline, pano, alguma para. coisa? Não fala. Pano, Eu limpo, para. eu sou boa com isso também. Olha, eu sou boa. Eu sei que isso aí sai com leite. Alguém me fala que sai com leite. Fica como uma marca da gente. E foi pensando nessa repercussão e para desmembrar algumas dessas questões que convidamos o nosso psicólogo de plantão, nosso parceiro de tanto tempo, eu tinha tanta saudade dele, está matando hoje aqui comigo, olha, Alessandro Viana. Obrigado, querido, boa noite, Ale. Prazer, Tá bem? boa noite, É meu prazer, obrigado. Saudade de você, rapaz, não se vê há tanto tempo, que não tem tido muito E mais dá o nosso saudade conselheiro, mesmo, né? É muito esporádico e a gente queria ter você mais perto. Que coisa boa, estamos aqui. Também estava morrendo de saudade Obrigado, de você e da Ale. sua equipe. Obrigado, querido. Bom, Ale, muita gente tem comentado sobre essa nova minissérie global aí, porque ela aborda temas que geram, vamos dizer, conflito entre casais, né? O primeiro caso envolve o personagem que a Paula Oliveira faz, que interpreta uma garota de programa. Tudo bem. Ela namora uma mulher e omite para ela a sua real profissão. Sim. É possível, e até considerado digamos assim, um distúrbio, uma pessoa manter uma vida dupla por muito tempo? Olha, Rony, você sabe que o que mais tem me perguntado é: isso é um transtorno de personalidade? Primeiro, não temos dados para caracterizar como transtorno. Por quê? Porque ela opta por aquela situação. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a pessoa ela tem impulsos que levam àquelas situações. Tá. Né? Não é o caso da personagem, que ela opta por uma vida paralela e tem o relacionamento dela. Né? Só que assim, eu acredito que uma situação dessa é muito difícil de você sustentar. Você consegue sustentar por um período de um início de relacionamento, um flerte, um namorico. Fica muito pesado sustentar, né, uma situação dessa por muito tempo. Também acho. E tem um segundo casal, que envolve o personagem da Maria Fernanda Cândido, minha querida amiga Maria Fernanda, e que ela é maltratada pelo marido, enfim. E eles sofrem vamos dizer, um distanciamento, né, para adjetivar melhor, por causa de um trauma na relação. Você acha que isso é um motivo justo para atrapalhar a vida sexual deles? Olha, Rony, vai depender muito do equilíbrio que está nesse casal, nesse relacionamento, né? Então eu já vi coisas até muito mais simples, como uma briga muito pontual, por coisas banais, pela empregada de casa, enfim, que geraram pressões tão intensas emocionais que aí você tem a ruptura, você tem até a ruptura da sexualidade dentro do relacionamento. Que dirá numa situação dessa em que você perde um esperado filho. Então, assim, depende muito da união, do equilíbrio, daquela comunicação que a gente sempre fala no conselheiro, aquela sintonia. Então, é extremamente relativo, mas
falando pontualmente desse caso, nós temos um dado suficiente para promover uma situação tensa no relacionamento que podendo gerar até esse afastamento. Tem ainda a Tânia, né? Que a Tânia é vivida por Adriana Esteves. Ela traiu o marido, que acha que é o pai do filho dela, essa é a coisa mais complicada. E sustentar uma mentira, qualquer que seja, pode ser válida para o bem da relação? Não é mentira, é uma omissão no caso, né? Rony, vamos pensar na base do relacionamento, né? O que a gente entende de uma relação? A parceria, né? Aquela sintonia, eu costumo até brincar, e você sabe bem disso no seu relacionamento pessoal, é a melhor amiga que ainda você tenha uma relação mais profunda, relação sexual, toda uma intimidade. Então, quando você tem essa estrutura, esse subsídio, por que optar pela mentira? Eu não acredito, até por 15 anos de experiência na prática clínica, que uma mentira seja sustentada por muito tempo. Ela pode não ser descoberta, porém a pessoa que mentiu, ela pode ter vários danos emocionais. Tem uma angústia. Imagina você tem um parceiro lá que te ama, que faz tudo por você, uma parceira, enfim, e você sabe no seu mais íntimo que aquele relacionamento não é tão honesto quanto se parece, que tem, por mais que seja aquela mentirinha para promover a continuidade de uma relação, mas a gente sabe que isso não é honesto. Então, alguém vai sofrer. Eu sou sempre a favor de chegar numa situação dessa e conversar, expressar. Dói, Rony, muitas vezes dói, né? Uma situação dessa, por exemplo, poxa, o nosso filho não é seu, é de coração, mas não foi você que teoricamente trouxe ao mundo. Mas é tão importante essa comunicação até para reestruturar um relacionamento. Eu já vi tantos relacionamentos saírem mais fortalecidos, Rony, através de uma situação traumática, de um problema, até muitos. Traição, por exemplo, né? A gente fala de traição. Quantos relacionamentos eu vi sendo resgatados após uma traição? Que às vezes o relacionamento não está bem, não justifica a traição, obviamente, não está bem, e alguém tem aquele escape. É descoberto e aí ambos resolvem falar do relacionamento, coisa que pouco se fala, e expressam os problemas que estavam permeando aquela relação. E aí nada melhor do que você ouvir, perceber as suas falhas e aí aplicar no cotidiano da relação num ganho maior, em prol do amor e da harmonia. Então, assim, eu acredito muito nessa situação que a verdade sempre no relacionamento tem que prevalecer. Bom, você vive isso no teu consultório, mas eu já presenciei uma história dessa, de relação por parte da mulher, que se envolveu com o cara e acabou sendo descoberto, pediu perdão, veio não sei o que e tal, e o cara entendeu. E estão juntos até hoje, e felizes. Tá aí um exemplo. Isso aí eu vi, pessoalmente, já vi essa história. Agora, a omissão, não estou falando da mentira, a omissão também não vale. Olha, Rony, não tem um padrão, né? Tá. Eu acho que assim, quando você pensa na parceria, Rony, vamos no mais profundo do relacionamento, que é a parceria. Claro. Essa parceria, ela tem que ter uma totalidade, você tem que ter uma sintonia, você tem que ser uma abertura. Claro, de repente, alguém me paquerou no trânsito, alguma coisa pontual, banal, que é irrelevante para o relacionamento, tudo bem. Mas quando a gente fala de uma profundidade, de uma mentira, a ponto de... Nós estamos falando de um filho, né, que foi gerado fora do relacionamento. Complicado. Então, assim, não vai sustentar. Imagina o sofrimento desta moça, né? Baseado nessa mentira. Não dá. Agora, outros temas abordados na novela são a impotência, desinteresse sexual. Depois de mais de 40 anos de uma relação sólida, você acha que ainda é possível o cara se interessar por ela e por outras pessoas? Olha, Rony, cabe ressaltar que a maioria dos casos de problema de impotência está muito mais... Na cabeça, né? Lógico, então, assim, lógico. Falando novamente de relacionamento, que você percebe que eu adoro falar de relacionamento. Sim, é a sua praia. Falando de relacionamento. Então, quando você tem um relacionamento equilibrado, né, mesmo tendo uma rotina, eu acho que o grande erro dos casais, né, colocar a rotina chata, aquela rotina densa. A rotina pode ser uma rotina agradável, desde que você coloque aquelas pitadinhas, né, de amor, de surpresa, para manter um relacionamento. Quando não tem isso, naturalmente se promove um desgaste. Claro. E aí, na hora da relação sexual, esse desgaste acaba sendo externado, né, pelo homem, com a dificuldade da ereção, enfim, até com uma ejaculação precoce, ou com desinteresse sexual em si. E aí, eventualmente,
vem uma ruptura do relacionamento ou vem uma terceira pessoa para estimular toda aquela sensualidade. Então não significa que a pessoa não tinha a ereção ou tinha a impotência, mas sim ela não tinha aquele despertar, aquele ânimo, aquela motivação que outrora ocorreu. Então é possível sim uma pessoa 40 anos de relacionamento, posterior a esse relacionamento, ter a ereção, ter um equilíbrio sexual. É possível sim. Eu também acho, mais do que possível. Tem uma história, o Joel persegue a ex-namorada, ele não se conforma com o término da relação porque ele foi traído. Sim. Tudo bem. Diariamente a gente vê casos de crimes passionais. Eu acho uma estupidez isso, mas enfim, por que é tão difícil a gente se conformar quando a coisa envolve sentimento? Rony, se a gente fosse sintetizar, né, eu diria que o ser humano veio ao mundo para ser amado, se sentir amado. Tá. Então, lidar com a rejeição é uma coisa muito difícil. Todos nós lidamos constantemente na nossa vida, no nosso trabalho, com os nossos amigos, enfim, uma outra situação de rejeição, tudo bem. A diferença de você lidar bem ou mal vai depender muito do seu equilíbrio emocional. Aí nós estamos falando da autoestima. Se você tem uma autoestima equilibrada e eventualmente ocorre uma rejeição, um término de relacionamento, você vive um processo de luto, uma frustração, ninguém gosta dessa rejeição, né? Posteriormente, você elabora até aquela perda, viu que não foi bacana, viu que você pode melhorar e vai seguir em frente. Quando a pessoa tem algum problema de autoestima, ou seja, ela se sente já rejeitada, mesmo dentro de um relacionamento, isso acaba potencializando. Ou seja, ela delega ao outro uma responsabilidade integral da felicidade. E quando esse outro a rejeita, perde o chão. Aí vem uma dor muito grande. Junto a essa dor vem aquele pensamento assim, totalmente surreal e assustador até de falar. Eu preciso eliminar isso. Quais são as formas de eliminar isso? Eu prefiro não ver nunca mais a pessoa, ou seja, cometer até um crime, do que ver essa pessoa com outro parceiro, num outro relacionamento. E aí vem esse distúrbiozinho, né? Vem toda essa agressividade, que infelizmente é tão... Está tão corriqueiro, né? Está tão banalizado, Rony. Bobagem isso, não deu, enfim, sofre, mas bate para outra. Rony, a gente sai, eu acredito que nós saímos amadurecidos, nós saímos com mais bagagens, Claro, dói, mas a vida está aí, né? Quantas possibilidades a vida nos promove diariamente, não é verdade? Agora, Lê, como é que você vê os meios de comunicação e esses produtos que a gente está discutindo agora sobre essas coisas ficcionais, abordando esses valores que são, na verdade, tão comuns, né, em nosso dia a dia? Sabe o que eu acho fantástico, principalmente dessa trama, Rony? É trazer situações que ficam às margens da sociedade, digamos assim, que não são explícitas, mas que ocorrem. E eu posso falar com tranquilidade porque eu costumo dizer que eu sou invasor da vida das pessoas, né? Eu conheço as intimidades e muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade de externar, uma dificuldade de procurar uma ajuda. Então você colocando esse conteúdo, você promovendo essa reflexão, acaba sendo um facilitador. Eu acho que é muito importante e muito válido esse tipo de trama e essas situações entre casais. Ale, quer deixar algum recado? Olha, vamos lá, vou deixar o meu site, Alessandro Viana. Com dois N's. Com dois N's, obrigado.com.br. E mais uma vez agradecer, é sempre um privilégio estar aqui contigo. Privilégio estar do seu lado, adoro você, você sabe disso, Ale. Obrigado, igualmente. Obrigado, querido. Igualmente.